Atenção! Começa agora uma teleaula de leitura e interpretação de desenho técnico mecânico do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 25. Bons estudos! Na nossa última teleaula, nós vimos que algumas peças podem ser representadas com supressão de vistas. Você se lembra? É claro, você aprendeu junto com a gente. Agora, esse assunto de supressão de vistas ainda não acabou. Tem muito a ser pesquisado. Nós vamos continuar pesquisando hoje, na nossa teleaula. Vem estudar com a gente. Na teleaula de hoje, nós vamos ver como representar peças compostas com supressão de vistas. Vamos conhecer também o símbolo indicativo do diâmetro, além de aprender sobre a representação com supressão de vistas em corte. Sabe uma coisa que eu estava notando olhando esses desenhos aqui? Todos eles são sobre supressão de vistas em peças prismáticas. Tem até peças piramidais. Mas será que é possível suprimir vistas numa peça cilíndrica? Tá aí uma coisa que eu não tinha pensado. Bom, mas eu acho que sim. Eu não vejo por que não. Na verdade, eu acho que é melhor a gente pesquisar. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Em primeiro lugar, vou imaginar uma peça cilíndrica e as suas medidas. Esta é uma boa forma para investigar se eu posso suprimir ou não alguma vista. Deixa eu imaginar agora a projeção da peça em 3 vistas. Olha lá, a vista frontal e a vista superior são iguaizinhas. Como a vista frontal é a vista principal do desenho técnico, eu vou suprimir a vista superior. Viu só? Examinando as vistas frontal e lateral devidamente cotadas, já dá para imaginar a forma e o tamanho da peça representada. Então dá para representar essa peça com 2 vistas. E se eu quisesse representar em vista única? Acho que aí eu vou ter problemas. Observando só a vista frontal, é impossível saber se a peça tem forma prismática, cilíndrica ou outra qualquer. Mas quando eu observo a vista lateral esquerda, que é circular, já sei que a peça só pode ser cilíndrica. Em vista única não dá para saber mesmo se a peça é cilíndrica. É possível sim representar a peça cilíndrica em vista única. Basta você transmitir a ideia da forma da peça. Como? Você lembra quando você aprendeu o símbolo indicativo do quadrado? Pois é, agora você vai aprender como utilizar o símbolo indicativo do diâmetro. Olha aqui. Este símbolo é colocado ao lado da cota que indica o diâmetro da peça. Está vendo bem aqui? É a vista frontal da peça cilíndrica que você acabou de ver. Olha o sinal indicativo de diâmetro junto à cota 30 milímetros. Você reparou que com apenas essa indicação a interpretação da peça pode ser feita normalmente? Portanto, peças cilíndricas podem ser representadas com supressão de vistas e até em vista única. Miguel, seria bom mostrar um exemplo de peças cilíndricas com elementos. Boa ideia. Peças cilíndricas com elementos também podem ser representadas com vista única. Isso vai fazer você entender ainda mais o que a gente acabou de explicar. Olha aí um bom exemplo. Uma peça cilíndrica com espiga redonda e furo passante, representada em perspectiva. Agora dá uma olhada na projeção em 2 vistas. Bem, com essas 2 vistas já dá para ter uma ideia total da peça, concorda? Você reparou que na vista frontal não dá para saber se a peça é cilíndrica ou não? É a vista lateral esquerda que dá a indicação. Se quisermos tirar a vista lateral esquerda para representar a peça em vista única, vamos ter que usar o símbolo indicativo de diâmetro. Olha lá, ele está ao lado da cota do diâmetro da peça, do diâmetro da espiga e do diâmetro do furo passante. E olha agora uma nova peça. Também é uma peça cilíndrica, mas a diferença é que essa contém um elemento quadrado. Olha como ficaria a representação em vista única. Para representar a espiga quadrada, é necessário utilizar o símbolo indicativo de quadrado e o símbolo indicativo de superfície plana, que você já conhece. E olha lá o símbolo indicativo de diâmetro na cota que dá a medida do corpo da peça. Viu como com a ajuda desses símbolos torna-se simples a representação de uma peça em vista única?
E esse mesmo raciocínio vale também para as peças cônicas. E peças cônicas com elementos. Isso é, sempre que se quer representar uma superfície cilíndrica de uma peça em vista única, e a vista frontal não passa a ideia de que a peça é cilíndrica, como nesse caso, então se recorre a esse símbolo indicativo de diâmetro. Oi, Ananias, tudo bem? Oi, Marcos, tudo bem? E aí, o que é que manda, hein? Pois é sobre aquela peça que você ficou de fazer pra mim. Ah, trouxe o desenho. Trouxe, tá aqui. Só que tem um problema, né? Ah, é uma forma composta. Forma composta? É, em desenho técnico a gente chama forma composta quando elas combinam várias formas numa peça só. Nessa aqui existem várias formas. Formas prismáticas, piramidais e formas cônicas. Mas você disse que tinha algum problema com o desenho? Ah, pois é. É com o desenho técnico. Ó. Ah, mas eu não estou vendo nada de errado com esse desenho aqui. Como não, Ananias? Olha só, tem uma vista só. Ah, parece que deu preguiça no desenhista. Ele deixou de mostrar a vista superior, a lateral esquerda. E olha que a peça é complicada, como você mesmo disse, né? É, mas não deu preguiça no desenhista, não. É que ele representou a peça em vista única. Ah, quer dizer que não tem problema. Não, é claro que não. Olha só essas cotas aqui. Ah, agora que eu reparei. Tem uma marca aqui ao lado. Então, essas marcas aqui são símbolos de diâmetro. Com eles eu sei que essa parte da peça é circular e não preciso de outras vistas. Nesse caso aqui, tem o diâmetro maior da parte cônica, que é 19 milímetros, tá vendo? Esse aqui é o diâmetro da superfície truncada da parte cônica, que é 12 milímetros. E aqui o diâmetro dos furos redondos, que é 6 milímetros. Esse outro símbolo indicativo de quadrado é esse aqui, ó. Ele indica que essa parte da peça é quadrada e assim economiza mais uma vista. E todas as demais cotas estão aqui, o desenho está perfeito. Ah, que bom, Ananias, agora eu fico tranquilo. Bom, assim que a peça estiver pronta, eu telefono para você. Obrigado. Tchau. Tchau. Será que dá para imaginar uma representação com supressão de vistas em corte? Eu acho que dá. Mas a gente não vai saber se a gente não vê, né? Eu acho que eu vi uma peça em corte... Pra cá, eu acho que... Ah, por aqui. Olha aqui. Uma peça cilíndrica com uma espiga e um furo passante. É, e esta em corte total. É um ótimo exemplo. A gente podia tentar fazer as vistas ortográficas. Boa ideia. Vamos lá. Ó, vamos tentar suprimir uma das vistas. Certo, mas qual? Primeiro, vamos fazer a vista frontal, que é a principal. Olha só. Ela tem todas as informações, mas não disse a peça cilíndrica. Bom, então faz agora a vista lateral esquerda. Acho que você está certo, Tito. A vista lateral esquerda me parece uma boa escolha. Ah, olha só. Realmente, olhando a vista lateral esquerda, dá para deduzir a forma circular da peça, da espiga e do furo. Essas duas vistas bastam. E agora vamos tentar representar a peça em vista única. Acho que não é difícil. Olha só. Tá vendo? Sem a vista lateral esquerda, é preciso indicar a forma circular da peça na vista frontal. Eu vou colocar o símbolo indicativo de diâmetro na frente da cota 15, que é a cota do diâmetro da espiga, da cota 9, que é relativa ao diâmetro do furo passante, e da cota 25, que indica o diâmetro do corpo da peça. Perfeito. E você notou uma coisa? Olha só, esta linha que indica o corte na vista lateral e o nome do corte na vista frontal não aparecem na representação em vista única. Olha só, Tito. Então dá para representar uma peça em corte com supressão de vistas também? E se dá para representar em corte total, eu acho que também dá para representar em outros tipos de corte. É, acho que dá. E dá mesmo. Você pode encontrar um desenho técnico com supressão de vistas em representação com meio corte e até com vistas parciais. Você se lembra das vistas parciais? Quando você aprendeu representações especiais, você viu como interpretar a forma de peças representadas por meia vista e até por quarta parte de vista. Você lembra? Angela, que tal a gente começar mostrando a supressão de vistas em uma peça simétrica? É exatamente o que eu ia sugerir. Isso porque em peças simétricas a gente pode aplicar o meio corte. Você quer ver? Olha só essa peça. Ela é cilíndrica. Você reparou também que ela é simétrica, tanto longitudinal quanto transversalmente? Agora, veja a representação ortográfica com supressão da vista superior. Ela não é necessária porque é igual à vista frontal. E preste bem atenção na vista frontal.
Representada em meio corte, ela mostra tanto os elementos externos como os elementos internos da peça. Já a vista lateral esquerda mostra a forma circular da peça, das espigas e do furo. E veja como ficaria em vista única. Viu que as cotas dos diâmetros da peça e do furo passante foram transferidos para a vista frontal. Note uma coisa. Olha a linha da cota do diâmetro 14. Reparou como ela parece incompleta? Isso é porque essa cota se refere a um elemento interno que tem uma parte oculta. Quando parte do elemento está oculta, a linha de cota não é desenhada completa. Ela apenas ultrapassa um pouco a linha de simetria, de forma que fique claro o valor numérico. Mas é bom nunca esquecer de uma coisa. Quando um desenho técnico em corte é representado em vista única, é absolutamente necessário usar os símbolos indicativos de quadrado e de diâmetro, para dar ideia da peça com apenas uma vista. Aqui tem um bom exemplo de uma representação em vista única em vistas parciais. Vamos ver como é que fica a representação dessa peça em meia vista. Nesse caso aqui, o desenho técnico pode ser representado sem corte ou com corte. Repare bem numa coisa. As linhas de cotas de diâmetro ultrapassam um pouco a linha de simetria. Essas linhas de cota apresentam apenas uma seta. A parte que atravessa a linha de simetria não apresenta seta. E embora a peça esteja parcialmente representada, as cotas referem-se às dimensões da peça inteira. Por exemplo, essa cota aqui, de 12 milímetros, indica o diâmetro do corpo da peça. A cota de 6 milímetros indica o diâmetro do furo passante. E a cota de 20 milímetros indica o diâmetro da flange. As outras cotas, essa de 14 milímetros, refere-se ao comprimento útil. E a de 18 milímetros refere-se ao comprimento total. Puxa, Miguel. Bom, para finalizar, a gente podia mostrar um desenho técnico com supressão de vistas numa peça representada em quarta parte de vista. Mas eu não tenho nada desenhado aqui. Será que não tem alguma coisa arquivada no computador? Deixa eu ver. Ah, achei. Eu tenho aqui essa figura. É um disco simétrico com furos. Olha só como fica essa peça representada através de quarta parte de vista. O diâmetro da peça é 40 milímetros. O diâmetro do furo central é 12 milímetros. A cota que indica a distância entre furos menores opostos é 26 milímetros. O diâmetro dos 6 furos menores é 4 milímetros. A espessura da peça, indicada pela abreviatura ESP1, é 1 milímetro. Repare também que as duas linhas de simetria aparecem identificadas pelos 2 traços paralelos nas extremidades. E não esqueça que as representações através de vistas parciais mostram apenas partes do todo, mas as cotas indicadas nessas vistas referem-se às dimensões de toda a peça. Puxa, quando a gente começou a estudar esse assunto de supressão de vista, eu não imaginava que ia ter tanta novidade. É verdade. Por isso mesmo é que eu acho que está na hora de uma revisãozinha. Você não acha? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o símbolo indicativo do diâmetro e sua importância para representar peças cilíndricas em vista única. Aprendeu também supressão de vistas em peças cônicas, em peças com forma composta e, finalmente, representação com supressão de vistas em desenhos técnicos com corte. Para nós que trabalhamos com mecânica, saber ler e interpretar um desenho técnico é fundamental. Por isso, não deixe de praticar. No seu livro, você vai encontrar exemplos e exercícios que vão deixar você um craque. Pratique e até a próxima.